Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 de junho do ano de 2022. É o nosso calendário gregoriano, o nosso calendário secular. Pelo nosso calendário principal, o calendário judaico, hoje nós estamos no dia 9 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí com 275 dias transcorridos do nosso calendário judaico, Baruch Hashem. E nós estamos aí na nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é Nassô, que significa levante. E também nós estamos aí no nosso quarto livro dos estudos de Torá, que é Bamidbar, Números, que é traduzido e conhecido. Mas a tradução literal de Bamidbar significa no deserto, né? Então nós temos aí nesta semana o aprendizado das lições de Nassô. Temos diante de nós aí a palavra do Rebbe Menachem Mendel para iniciarmos a nossa live, que nos fala sobre a questão de a vida em palavras. E de acordo com a nossa paraxá semanal e a nossa aliá de hoje, nós vamos ver aí sobre questão de fidelidade, né? Então, nós estamos hoje no quarto dia da semana, conhecido como quarta-feira, e nós estamos na nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura da semana. Então, vamos aí ver a primeira palavra desta tarde, né? Já conectados aí com Luciana Rodrigues de Marília, Baruch Hashem, já ao vivo e a cores, hein? A vida em palavras, que é o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração e o líder da nossa geração, que fala conosco neste ensinamento, neste aprendizado. Então o Rebbe assim diz: a vida em palavras. As plantas vivem no mundo de terra, água, ar e luz solar. Os animais vivem no mundo do corpo e seus sentidos. Os seres humanos vivem dentro do mundo de suas próprias palavras. Os sábios nos denominaram, né? Os sábios falam com referente aos seres humanos, eles dizem: o ser humano é o ser falante, afirmando que nossa alma está repleta de palavras. Quando as palavras saem de nós, nossa essência sai com elas. Com elas fazemos conquistas e proclamamos nosso domínio sobre a criação. Nossas palavras nos dizem que existimos. Para nós, nada existe realmente até encontrarmos um nome para atribuir-lhe. Todos os nossos pensamentos a respeito dos objetos e dos acontecimentos são constituídos de palavras. Nosso mundo não é um mundo de sensações e estímulos, mas o nosso mundo é um mundo de palavras. Construa seu mundo com palavras preciosas, preencha seus dias com palavras que vivem e dão vida. Memorize palavras da Torá e palavras dos sábios. Tenha-as prontas para qualquer folga em seu dia. Aonde quer que você vá, transmita ao lugar a atmosfera dessas palavras poderosas. Ou seja, o que o nosso Rebbe está nos ensinando aqui é que, na realidade, tudo que existe são palavras. Por quê? Porque quando o mundo era um zero absoluto, só Deus existia, tudo que veio a existir foi exatamente pelo poder da palavra do Eterno. Então o Eterno, com letras hebraicas, ele criou tudo que existe, e tudo aquilo que há no mundo visível e no mundo invisível foram criadas
com as letras hebraicas que formaram palavras, e nestas palavras Deus disse, por exemplo, haja luz, e a luz se fez. A luz é palavra, entendeu? Então, tudo realmente é nesse sentido que o nosso Rebbe está dizendo, né? A vida em palavras. E focando principalmente no ser humano, né? O nosso Rebbe diz, né? Os seres humanos vivem dentro do mundo de suas próprias palavras. Um exemplo simples para que as pessoas possam entender. Tem gente que diz assim, abre aspas, a minha vida é um inferno, fecha aspas, porque essa não é minha palavra, ok? Mas tem gente que diz assim, né? E quando ela diz isto, ela deu à luz palavras, e ao dar à luz palavras para o seu mundo, ela simplesmente disse que o seu mundo é um inferno. Então, o mundo dessa pessoa, qual que é esse mundo dela? É um mundo de infernos. E aí, o que nós vamos fazer? Levar palavras de luz, palavras de bondade, palavras divinas, palavras da Torá, palavras dos céus, para que o inferno dessa pessoa seja transformado no céu. Que a tormenta dessa pessoa seja transformado em shalom, paz, né? Que ela saia da escuridão, das trevas e venha para o mundo de luz. Então, dentro desse contexto todo, o nosso Rebbe diz, nosso mundo não é um mundo de sensações e estímulos, mas é um mundo de palavras. Por isso que nós precisamos realmente tomarmos cuidado com aquilo que falamos. A nossa palavra tem poder. A sua palavra tem poder. E se você diz que o seu mundo, a sua vida, é de luz, é de paz, é de presença divina, é presença da palavra divina, então você está debaixo da luz de Deus. Você está debaixo da bênção divina. E o seu mundo é de luz e paz. Entendeu? Então, dessa forma, o Rebbe aconselha. Construa seu mundo com palavras preciosas. Faça o teu mundo um mundo melhor. As tuas palavras farão com que o teu mundo seja um mundo melhor. E o seu mundo sendo melhor, você fará com que aonde você estiver, com quem você estiver, você fará deste momento um momento de palavras de luz e bênçãos e paz. Então, memorize palavras da Torá e memorize os conselhos dos sábios. Tenha-as prontas para a qualquer momento da sua vida, para que você possa usar palavras positivas, palavras construtivas, palavras de vida, palavras que sempre a presença de Deus esteja ali. Então, por isso, memorize palavras da Torá e dos sábios, tenha-as prontas para qualquer momento do seu dia, e aonde quer que você vá, transmita ao lugar em que você estiver a atmosfera dessas palavras poderosas. Ok? Então, amados, palavras têm poder, ou para o bem ou para o mal. Depende o que você faz. Ok? Baruch Hashem. Então vamos lá. Hoje nós vamos enviar o nosso Shalom, né? À tarde com a Torá, para a avó Regina Batinoar, lá do Rio de Janeiro. O Zelim Leonardo, o Roberto Freitas, lá de Brasília. O Arnaldo Silva, Joari Leal, a Jocicleide Nogueira, a Tereza Jacinto de Ribeirão Preto, São Paulo,
Pedro Reis Silva, de São Carlos, São Paulo. O Carlos Magno Andrade Reis, da cidade de Simões Filho, Bahia. Orilde Poloni, Itatiba do Sul, Rio Grande do Sul. A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. A Vanilton Benenor Oliveira, lá de Lorena, né, interior de São Paulo. Neemias Ben Levi, do Rio de Janeiro. O Ricardo Brandão, né, ele mora na cidade de Santo Antônio de Jesus, né? Fracinaldo França, Leonardo Slomovic, São Paulo, capital. O Wilson Castanha Breda, Tarciana Melo, lá da cidade de Forquilha, Ceará. A Luzia Morales e o Júlio Silva, de Recife, Pernambuco, né? E estamos aí também com, além da Luciana Rodrigues, temos aí a Marli Stael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo, Baruch Hashem. Hoje nós estamos na nossa quarta semana, então, aliás, no quarto dia da semana. Então a nossa aliá de hoje está no capítulo 5 do livro de Bamidbar, Números. E hoje nós temos aí a palavra desde o verso 11 do capítulo 5 até o capítulo 6 e o verso 27, né? Então nós temos aí dentro desta aliá a respeito da esposa suspeita de adultério, que é uma ação chamada de sotá, né? Dentro disso daí nós temos a questão, o voto do nazireu, né? O nazir, e também nós temos aí diante de nós, né, para o encerramento da aliá de hoje, a respeito da bênção sacerdotal, ok? Vamos tirar aí algumas lições dessa nossa aliá de hoje, né? É um pouco extensa a quantidade dos versículos, então nós vamos aí tirando algumas lições das partes que nós temos aqui, ok? Então, ó, do capítulo 5, verso 11, até o versículo de número 31, nós temos aí a respeito sobre a esposa suspeita de adultério. Então, né, Deus falou a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, e diga-lhe, se uma mulher de algum homem se desvia do caminho da modéstia, despertando a suspeita de seu marido, que agiu traiçoeiramente, né, contra ele, deixando um homem se deitar com ela e ter uma emissão seminal, mas o ato alegado não foi visto por seu marido. Então tem um procedimento aí, né, dentro dessa realidade chamado sotá, que traz aí a investigação, por assim dizer, né, sobre a questão da mulher, se ela realmente cometeu ou não o adultério, né? Então no versículo 14, nós temos aí um desejo de advertir, né? Veio de seu marido e ele advertiu a sua esposa para não se isolar com aquele homem, né? Aqui dentro desse aspecto nós temos aqui que um homem e uma mulher que não são marido e esposa não devem se isolar dos outros, não devem permanecer sozinhos, em particular, em um compartimento só os dois, etc. e tal, né? Isso está bem nos tempos atuais, né? Está dentro daquele aspecto, né? Sobre a questão de começar e manter, né, um contato íntimo, com conversas, etc. e tal, né? Entre o homem e a mulher que não são marido e esposa, ok? Então é o cuidado que se deve ter, justamente para que não se levante uma suspeita dentro desse sentido, né? A possibilidade de um adultério. Bem como também a outra lição que nós temos aqui é que exatamente o homem e a mulher que não são marido e esposa, né, devem evitar mexeriqueiros, conversa mole, etc. e tal,
justamente mantendo a modéstia, né? A esposa, aliás, a mulher, né? Não sendo a esposa daquele varão, né? Então mantendo uma modéstia e não ficando aí de forma isolada, no particular, etc e tal, portas fechadas e trancadas e patati patatá, né? Justamente para poder fugir da aparência do mal, fugir da má inclinação, né? Por quê? Porque os sentidos, né, do ser humano, o sentido do sexo oposto é uma coisa normal de atração mútua. Então, por isso, precisa se evitar, de fato, né, a aparência do mal, esses tipos de situações, né? O homem e a mulher que não são marido e esposa ficarem de forma isolada, etc. e tal. Então, aqui especificamente, né, está falando sobre a questão, né, da mulher suspeita de adultério, que foi advertida exatamente para não ficar no isolamento com outro homem, que não seja o seu marido, e dessa forma aí acabou acontecendo, ou não, né, a questão dos dois entrarem em intimidades, né? Então, quando isso acontece, tem a suspeita, então, nesse sentido aí, o homem ele vai levar a esposa diante do Kohen Gadol, de Moisés, né, dos Kohanim, para poder fazer aí realmente uma investigação se é ou não, se aconteceu ou não aconteceu o fato em si, ok? Então, entre outros aspectos aqui dentro desta orientação, tem algumas coisas assim pontuais que precisam ficar aí para que nós possamos assim apenas fazer uma observação dentro da questão da leitura em si, ok? Então, entre outras coisas, né, que fala aqui, né, primeiramente, o pensamento racídico, né, dos nossos mestres, eles falam no nível mais profundo e elevado sobre o versículo 14, onde nos diz, né, que, e este é um caso em que, antes do isolamento, um desejo de advertir a mulher veio de seu marido, a orientação e a advertência, onde ele diz, né, ele advertiu a sua esposa para não se isolar com aquele homem. Então, o ensinamento racídico, ele traz dentro de um campo mais íntimo, né, mais pessoal, entre Deus e o povo judeu, né, a noiva, a esposa do rei dos reis, ok? A menina dos olhos. Então, nesse sentido, o ensinamento racídico fala que Deus advertiu sua esposa, quando ali nos fala o versículo 14, né? O marido advertiu a sua esposa. Então, Deus advertiu a sua esposa, o povo judeu, para que não se isolasse com outro homem, nesse sentido, proferindo as palavras, né, de Shemot, Êxodo, lá no capítulo 20, verso 3, que nos fala dentro dos 10 ditos de Hashem, né? Você não deverá ter outras deidades enquanto eu existo, né? Então, nesse aspecto aqui, Deus advertiu o povo judeu, a noiva, né, para não se isolar, né, com outro homem, ou seja, não se isolar com a idolatria, buscando outras divindades, né? Então, no aspecto espiritual, né, propriamente dito, então, o monoteísmo, né, a crença no único Deus, aquele que é único, indivisível, incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, e etc. e tal, né? Bem como fala que Deus, né, melhor dizendo aqui, fugiu a palavra, que Deus ele é o marido, o povo judeu é a esposa, a noiva. Então Deus advertiu para que não se isolasse com outro homem, entre aspas, dentro desse nível
dos ensinamentos do hassidismo, exatamente para que não busque a idolatria, outras deidades. Então, dentro desse campo aqui, os mestres do hassidismo, eles falam que é o famoso adultério contra Deus que o povo judeu comete. Dentro desse aspecto aqui, fala que como alguém pode se isolar de Deus, cuja glória preenche toda a terra? Como que poderia o povo judeu se afastar do seu noivo, do seu marido celestial, o único Deus, o único Criador, o único Salvador? Então, nesse sentido, fala que, na realidade, como alguém pode se isolar de Deus, cuja glória preenche toda a terra? Em primeiro plano, para o povo judeu, a resposta que vamos falar, mas, ao mesmo tempo, para os Benei Noach, os não-judeus entre as nações. Que significa? Como que uma pessoa pode se isolar de Deus e procurar idolatria? Como que uma pessoa pode realmente abandonar o único Deus e correr atrás dos ídolos de pedra ou de madeira? Então os nossos mestres respondem da seguinte forma. A resposta é: sendo arrogante. Todo aquele que comete idolatria abandona o único Deus, o único Criador e o único Salvador, ele o faz por arrogância. Dá as costas a Deus, pula a cerca e comete o adultério espiritual. Continuando, sobre a pessoa arrogante, nossos sábios ensinaram que Deus disse: ele e eu não podemos habitar no mesmo local. Em outras palavras, a arrogância encobre a pessoa de Deus. Então, onde há idolatria, a idolatria ela está conectada com a arrogância da pessoa. E a arrogância ela encobre a presença de Deus. Entendeu? Então, por que isso? Porque é a mesma coisa sobre a questão do marido e da esposa dentro do campo do nosso mundo físico. O marido e a esposa. O marido ele vai querer dividir a sua esposa com outros? Obviamente que não. A não ser que tanto ele como ela foram realmente, deram vazão e foram totalmente possuídos pelos espíritos negativos, da arrogância, e então simplesmente ficaram tão idiotas que fazem aquele chamado encontro de casais para fazer troca de casais. Então a arrogância ela vai a baixos níveis que até isso acontece. Encontro de casais para troca de casais. Então essa arrogância, ela está conectada à idolatria. A idolatria, amados, ela não está só naquele aspecto de ídolos de pau, pedra, madeira, bronze, prata, ouro, barro, gesso e por aí afora vai. A idolatria ela está conectada na sua essência à arrogância do ego da pessoa. Tem muita gente que não tem ídolo dentro de casa, mas é um verdadeiro idólatra. É idólatra da sua casa, ele idolatra a sua casa, seu carro, seu salário. Idolatra, entre aspas, o seu segmento religioso, idolatra o seu líder religioso ou a sua líder religiosa, E por aí estamos vendo aí dia a dia os absurdos que acontecem e também os flagrantes que acontecem aí dentro do campo do adultério. Tudo conectado com a arrogância da idolatria, ou da idolatria do próprio eu, do seu próprio ego, idolatria
daquela pessoa que está lá diante de você e assim sucessivamente. Então a idolatria, ela tem muitas ramificações e é onde que você precisa tomar cuidado, né? Então a idolatria, ela é algo muito real, né? Alguém perguntou, você tem aqui a foto do Rebbe Menachem Mendel. Isso não é idolatria? Não, não é idolatria. Nós não nos prostramos diante da foto do Rebbe. Nós não adoramos o Rebbe. Nós simplesmente temos ele como a foto do nosso pai, de alguém querido, alguém importante, né? Alguém que nós amamos, certo? E no caso do nosso Rebbe Menachem Mendel, as casas, tanto de judeus e Bnei Noach, que tem a foto do Rebbe, não tem nenhuma conexão com arrogância, idolatria, deidades e companhia limitada. Nós temos aí a foto realmente do líder da nossa geração. Temos a foto do justo da nossa geração, o nosso grande mestre, o nosso grande sábio desta nossa geração. São inúmeros livros escritos, né, da sua biografia, dos seus ensinamentos, as cartas, milhares e milhões de cartas que durante a sua liderança, desde o ano 1950 até 1994, milhões de cartas que ele recebeu, né, pedindo conselhos, bênçãos e etc e tal, e ele respondendo às cartas. Por isso que existe aí vários livros escritos, né? As cartas do Rebbe, por exemplo, né? Por aí afora vai. Quando nós trazemos aqui sempre ensinamentos do Rebbe, por exemplo, nós trazemos através desse livro aqui chamado Trazendo o Céu para a Terra, né? É uma compilação do Rabino Tzili Freeman, que traz exatamente respostas que o Rebbe deu às milhares e milhões de cartas, algumas que ele traz para nós aqui, né, como exemplo exatamente dessa questão. Então, nós não temos a foto do Rebbe em nossos lares, etc. e tal, como objeto de adoração, de deidade. Não nos prostramos diante da sua foto. É a foto do nosso mestre por excelência, do nosso líder por excelência, entendeu? Então, essa é a questão. Então, dentro desse aspecto aqui, o pensamento racídico, né, traz exatamente a questão do conhecimento, que nós, né, Deus diz, ele e eu não podemos habitar no mesmo local, ou seja, a arrogância encobre a presença de Deus. Então, por isso que, de fato, aí, nesse aspecto, nós precisamos estar conectados, né? Sobre a arrogância. A arrogância, ela traz realmente, onde os sábios dizem, ele e eu não podemos habitar no mesmo local. Ou seja, o seu ego com a sua arrogância, com a sua idolatria, e Deus não podem estar no mesmo lugar. Deus não está no mesmo lugar onde tem essa questão. Então, por isso, o ensinamento do Rebbe fala assim, quanto mais você cheio está, na realidade, mais vazio você está. Mas quanto mais vazio você se faz, mais cheio você está. Ou seja, quanto mais cheio você está de si mesmo, da sua arrogância, da sua própria idolatria, mais você está vazio da presença de Deus. E quanto mais você está vazio do seu ego, do seu egocentrismo, da sua própria idolatria, mais vazio você estando, mais cheio você está da presença de Deus. Por isso que os sábios dizem, né? Deus diz, eu e ele não podemos habitar o mesmo lugar. Essa é a decisão que nós temos que tomar. Não deixar a arrogância, através da idolatria e coisas semelhantes, né, tomar
encher os nossos corações, o nosso ego, o nosso intelecto, né, que é a mãe das emoções, para que Deus não esteja presente. A solução para esse problema é trazer uma oferenda de farinha de cevada, como nós temos aqui depois do versículo 14, o versículo 15, fala sobre essa questão do 1/10 de efá de farinha, né, de cevada, que é chamada pelos nossos sábios de ração animal, ou seja, a pessoa precisa se tornar humilde com a consciência de que, perante Deus, ela é tão pobre em conhecimento quanto um animal. Entendeu? Ou seja, à medida que nós vamos nos esvaziando de nós mesmos, nós estamos nos esvaziando da nossa alma animal. Então, a nossa alma animal nós estamos trazendo para a dimensão da alma divina, para que a alma animal possa ser submissa à luz divina e dessa forma servir a Deus junto com a alma divina. Então, a alma animal, ela precisa ser transportada da má inclinação para a boa inclinação e assim servir juntamente com a alma divina ao nosso Deus, ok? Então, resumidamente, é esse tema sobre a questão da mulher adulta em si. Outro detalhe que nós temos aqui sobre a questão da suspeita, né, da mulher adúltera. Então nós temos aqui no versículo 18 que fala, né? Então o sacerdote moverá a mulher de um lado ao outro para cansá-la e porá a mulher de pé diante de Deus no portão de Nicanor. Ele descobrirá o cabelo da cabeça da mulher. Então aqui, nesse sentido, Rashi ele diz assim, descobrir o cabelo da mulher é para humilhá-la. Desta passagem aprendemos que a cabeça descoberta é um sinal de desgraça para as filhas de Israel. Então, a mulher judia, né, ela estando com a sua cabeça descoberta, é um sinal de desgraça, diz os nossos sábios. O Zohar, o livro do Esplendor, nos fala que se uma mulher cobre os seus cabelos diante dos outros, principalmente diante dos homens, que não seja o seu marido, né? Para o seu marido ela pode estar de cabelo descoberto, para os outros não. Então, se uma mulher cobre os seus cabelos, suas crianças serão superiores, seu marido será abençoado com bênçãos materiais e espirituais, será abençoado com riquezas, filhos e netos. Assim, a mulher que o procede desta forma aí, ok? Então, esses são alguns ensinamentos dentro desta realidade aqui, dessa suspeita, né, da mulher estar ter praticado o adultério. Outro aspecto importante aqui é que quando a mulher realmente é provada a sua inocência, então foi feito lá o ritual. Entre esse ritual está lá exatamente sobre a questão em que é preparada uma água especial, com uma mistura especial, e ela vai tomar aquela água. Se ela for culpada, então ela começa a inchar e morre. Se ela não é culpada, não faz se ela é inocente, não faz efeito nenhum aquela água, ok? Então, a mulher dessa forma foi provada a inocência dela. Então, o que acontece? Fala que os nossos sábios, né? Fala que se ela tinha partos dolorosos, a partir de então ela não terá mais partos difíceis. Os seus partos serão fáceis. Se ela dava à luz a crianças sem graça, né? Ela agora dará à luz com crianças iluminadas. Assim como também é provada a sua inocência, se porventura ela era estéril, então ela passará a ser fértil e ela ficará grávida e dará à luz
a muitos filhos, ok? Então, são essa questão aí. No capítulo 6, nós temos aí sobre a questão do voto nazireu, né, que é tão comentado em muitos aspectos. Então Deus falou a Moisés dizendo, fale aos filhos de Israel e diga-lhe, se um homem ou uma mulher coloca-se afastado, expressando um voto nazir a Deus, então ele deve abster-se do vinho novo e do vinho intoxicante, que é o vinho envelhecido. Ele não pode nem mesmo beber vinagre feito de vinho novo e de vinho intoxicante, envelhecido. Ele não beberá nenhuma bebida tingida por uvas, nela mergulhadas, e ele não comerá qualquer uva fresca ou uva passas. Enquanto ele está sob o seu juramento nazir, nenhum instrumento de corte tocará o cabelo sobre sua cabeça, até que ele complete seu termo como um nazir a Deus. Seu cabelo será sagrado e ele permitirá que o cabelo cresça sobre sua cabeça selvagemente, né? Que é o cabelão crescer, por aí, o voto de nazir, né? Então, aqui, segundo os nossos mestres, fala sobre o voto do nazir. Então diz assim, o que podemos aprender do conceito do voto do nazir? Um voto demonstra o poder dado ao judeu por Deus, uma vez que ele é capaz de pegar algo comum e imbuir nele santidade. Então, esse voto do nazir, né, o voto nazir, é uma ação material, quer dizer, o cabelo, né, que ele vai consagrar, e dessa forma ele vai fazer com que algo comum seja imbuído de santidade, presença divina. Então, dessa forma, ele liga-se a Deus de forma mais elevada. Mesmo algo simples como não cortar o cabelo por 30 dias, dá à pessoa uma santidade especial, já que este ato foi intencionado para Deus. Isso nos ensina que a pessoa não precisa se preocupar que não terá os meios financeiros ou habilidade de estudar a Torá e cumprir os seus mandamentos, pois vemos o imenso poder espiritual que o judeu tem de santificar até mesmo um objeto comum tão facilmente e simplesmente, né? Por exemplo, como a fala, né? É a palavra inicial da nossa live, né? O poder da fala que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz. E aqui nós temos então o voto nazir. É o mais conhecido deles, né, que praticou o voto nazir, é o famoso Sansão. Sansão, ele estava com seu voto de nazir, né? E aí então quando foi descoberto, né, o seu segredo, ele perdeu as suas forças, né? Porque antes do prazo da conclusão do seu voto, os seus cabelos foram cortados, né? E depois que voltou o cabelo, né, o crescimento do cabelo, e ele estava ali, de fato, né, não mais, como diz, né, não mais afastado de Deus, não estava como anteriormente, quando o seu cabelo foi cortado, não estava tão vigilante, né? E aí então ele mais agora, de forma mais pessoal com Deus, mais intimamente ligado com Deus, renovou o seu voto, os cabelos cresceram, e aí foi onde que ele lá, né, no palácio de Dagon, né, entre os filisteus, foi onde que ele ficou entre as duas colunas que sustentavam ali todo o templo, né, dos filisteus, e foi onde que ele, na sua morte, vingou, né, os opressores do seu povo. Então esse é o voto do nazir, ok? Então ele é um voto especificamente para o judeu, né? Aí você que não é judeu, que você é Bnei Noach, eu quero fazer um voto do nazir. Então você procure o rabino, converse com ele, e realmente aí você fale sobre a sua intenção. E o rabino
vai falar para você o que você deve ou não fazer, tá bom? Mas é mais para um conhecimento aqui, né? Entre aspas, né? O que nós podemos aprender aqui? Você diz assim, eu quero fazer um voto do Nazir, né? E aí então eu te pergunto, você faz as preces diárias? Se a sua resposta é não, por que você quer fazer o voto Nazir? Se nem prece diária você faz. Entendeu? Então sabe o que é? Muitas vezes o não judeu, aqueles que vêm de diversos segmentos religiosos ou não vêm de nenhum segmento religioso, quando ele começa a andar no caminho monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, a princípio, muitas vezes ele se empolga de tal forma, né, que ele quer, entre aspas, né, copiar o judeu e quer fazer tudo que o judeu quer. Aliás, tudo que o judeu faz, né? Ele quer até se converter ao judaísmo, quer fazer Brit Milá, circuncisão, quer colocar o talit, né, de oração, que é o manto de oração, quer colocar tefilim, quer se fantasiar inteiro de judeu sem ser. Então aí fica aquela questão, né? Como que você quer fazer uma coisa deste nível, se o mais simples você ainda não consegue fazer? Como que você quer sair do primeiro degrau e ir para o 10º degrau num pulo só, sendo que as tuas pernas não alcançam o 10º degrau, saindo do primeiro para o 10º, né? Você não consegue pular. A distância é longa. Sabe aquela brincadeira de criança e depois virou, né, um esporte olímpico, né? Mas os mais antigos, né, que têm mais experiência, por exemplo, ou então aquelas crianças mais do interior que gostam de brincar com terra, lama e etc e tal, né? Então, normalmente, essas crianças gostam de brincar com aquele negócio, né? Salto em distância. Colocam 2 madeiras no chão, uma distante da outra, só que a princípio coloca lá a distância de 30 centímetros, depois, né, 50 centímetros, depois 1 metro, e vai pulando, mas é medida por medida, né, dimensão por dimensão, passo a passo no seu compasso. Aí chega lá uma certa medida de distância que as pessoas não conseguem pular. Por quê? Porque a distância de uma madeira até a outra madeira é muito grande. Então é a mesma coisa na nossa jornada monoteísta. Nós começamos no andar 1, ou melhor, no degrau 1. Nós começamos a andar numa distância do compasso dos nossos passos e, de repente, a pessoa ela quer já pular do primeiro degrau para o 10º degrau. Já quer pular dos 30 centímetros para uma distância de 10 metros. E não tem como. Tem que ser treinamento por treinamento, passo a passo e etc e tal. Então, a nossa jornada monoteísta, ela é degrau a degrau. Não adianta você querer pular etapas, né? Você pulando etapas é aquela questão, é a mesma coisa se você tivesse nascido sem orelha. Se você tivesse nascido sem 2 orelhas, ou se você tivesse nascido apenas com 1 olho, você se deforma espiritualmente. Então, por isso, tome cuidado, né? As coisas do eterno são para ser levadas, de fato, a sério. Ok? Dentro da questão do voto do Nazir, nós temos aí no capítulo 6, no verso 14, né? Nós temos aí sobre a questão, né, de fazer quando ele completa o seu voto, então ele leva
realmente na entrada da reunião, quer dizer, lá no tabernáculo ou no Mishkan, né, ou no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Então ele precisa levar oferendas de realmente no sentido de agradecer a Deus e render a Ele gratidão. Entre outras coisas, ele leva um cordeiro de um ano perfeito, sem defeito, para uma oferenda queimada, e uma cordeira, vamos falar de novo? Cordeira, portanto, o sexo feminino. Com qual objetivo? Uma cordeira sem defeito, portanto, perfeita. Qual o objetivo? Para uma oferenda de pecado. Quando foi usada alguma oferenda de pecado dentro da questão, entre aspas, cordeiro, foi usado cordeira, cordeiro feminino, vamos assim dizer, para você entender, cordeira feminino para oferenda de pecado. Cordeiro masculino nunca foi usado para perdão de pecados. Entendeu? Quem tem ouvidos é para ouvir. E depois nós chegamos aí, na parte final da nossa Aliá, capítulo 6, versos 22 a 27, que nos fala exatamente sobre a questão da bênção sacerdotal. Deus falou a Moshe dizendo, fale a Arão e a seus filhos dizendo, assim é como vocês deverão abençoar os filhos de Israel. Diga-lhes o seguinte, de forma que todos possam escutar. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça a sua face te iluminar e te conceda graça. Que Deus dirija a sua face em direção a ti e te conceda paz. E o verso 27, complementando, os sacerdotes usarão o meu nome explícito quando abençoarem os filhos de Israel. E eu cumprirei suas bênçãos, ok? Então, lendo a bênção sacerdotal desta forma, lendo a bênção sacerdotal com realmente dentro do Rumash, dentro do estudo da Torá, fica assim. Que Deus te abençoe, que suas posses sejam abençoadas e te guarde dos ladrões. E que Deus faça a sua face te iluminar e te conceda graça. Que Deus dirija a sua face em direção a ti, suprimindo realmente a sua raiva e te conceda paz. Então, Rashi, ele traz o comentário da seguinte forma. Se a Torá já prometeu todas as bênçãos possíveis, lá na Parashá Bechukotai, na 33ª porção, e depois na Parashá Kitavô, que nós vamos ver lá na 50ª porção, que essas bênçãos, todas as bênçãos seriam sobre o povo judeu. Então, o que essas bênçãos aqui poderiam acrescentar? Então, Rashi conclui que Deus te abençoe significa que suas posses serão abençoadas. Que as posses que a pessoa já tem como resultado de bênçãos registradas anteriormente na Torá, desfrutarão de um crescimento sobrenatural. Por exemplo, 14 de maio de 1948, quando foi restituída a terra de Israel, Eretz Israel, para o povo judeu. Então, realmente era só deserto, areia. E então o povo judeu retorna para a terra, uma parte, obviamente, e ali começam a administrar a terra de Israel. Imediatamente, já com menos de 24 horas de posse da terra prometida, já várias nações, milhares e milhares de soldados inimigos
né, partem para a guerra para dizimar o povo judeu. E de forma milagrosa, Deus dá vitória ao povo judeu, e aqueles vários exércitos, milhares de soldados, retornam às suas pátrias derrotados. Os anos correm, a evolução que Israel teve em 10 anos foi algo surpreendente. O mesmo acontecendo com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. E com pouco tempo, menos de 60 anos, na posse da terra, novamente, a partir de 14 de maio de 1948, com menos de 60, 50 anos, né, a terra volta a produzir maravilhas na sua agricultura. Entre elas, até o deserto de Negev começa a florir e a frutificar. As cidades são construídas e hoje nós temos aí o famoso Estado moderno de Israel, em todos os níveis. Israel, desde 14 de maio de 1948, voltou a ser, sim, a fonte das bênçãos divinas para si e para as nações. Por isso que vai bem com Israel, vai bem com as nações. Não vai bem com Israel, as nações também não vão bem. Entendeu? É assim. Então, dentro desta realidade, né? Então, Rashi diz, né, que Deus te abençoe significa que suas posses serão abençoadas, que as pessoas, que as posses, melhor dizendo, que as posses que a pessoa já tem como resultado das bênçãos registradas anteriormente, desfrutarão de um crescimento sobrenatural. Em outras palavras, as bênçãos na Parashá Bechukotai, lá no capítulo 26 de Levítico, prometem que a pessoa adquirirá uma abundância em posses. Aqui, em Bamidbar, a bênção sacerdotal ela é prometida que essas posses já adquiridas desde então florescerão de uma maneira sobrenatural, em dobro, cada vez mais, certo? Então, a bênção de que Deus vai guardá-lo se refere como parceria, a princípio, a manter sua vida e boa saúde. Então, por que a Torá escreve uma bênção tão importante no término deste versículo, depois de uma bênção muito menor de prosperidade para as posses das pessoas? Esse problema, segundo Rashi, forçou Rashi a concluir que o fim do versículo é uma continuação do começo, que depois que suas posses cresceram tanto e a pessoa se tornou tão rica, ela tornar-se-á um alvo potencial para os ladrões e necessitará de uma bênção adicional para que um bando de assaltantes não o ataque e roube o seu dinheiro. Então, por isso, Deus, né, que Deus te abençoe, que suas posses sejam abençoadas e te guarde dos ladrões. Então, é nesse sentido. Então, do mesmo modo que a primeira metade do versículo contém uma bênção sem precedentes na Torá, né, Rashi conclui que a segunda metade do versículo deve ser igualmente uma bênção para alguma forma de proteção sem precedentes. Assim Rashi continuou: se uma pessoa dá a seu criado um presente e este não pode guardá-lo de todas as outras pessoas, de modo que se os bandidos vêm e levam seu presente, que benefício ele terá do presente? Nenhum. Então, Deus é o doador do presente, mas ele é também o guardião do presente. Isso significa que
Deus, ele te dá o presente e ele guarda você. Ele guarda dos ladrões para que não roubem o teu presente. Entendeu? Então, dessa forma, Deus é o doador e o guardião. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma forma especial de proteção que o ser humano não pode dar. Então, a proteção do ser humano vai até um limite. Depois daquele limite, como diz, só Deus mesmo. Entendeu? Então, por isso, a nossa confiança precisa sempre ser renovada no eterno. Então, com respeito a essa preocupação, Rashi escreveu que, enquanto no nível literal esta é realmente a interpretação do versículo, o leitor deve saber que também há muitas outras interpretações do Midrash sobre esta passagem que nós estamos falando aqui. Ok? Então, vamos ver o que o nosso Rebbe diz nessa palavra final, dentro desse aspecto aqui, que é o aspecto principal sobre a questão da infidelidade. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala assim: cometer uma transgressão, ou seja, uma infidelidade, é um ato terrível, porque o povo judeu está casado com Deus. É a outorga da Torá, o contrato do casamento, é a Ketubá. Então a Torá é o contrato de casamento entre Deus e o povo judeu, entre o céu e a terra. Se as pessoas que cometem adultério não estivessem casadas, o seu comportamento não seria julgado de forma tão dura. Se as pessoas que cometem adultério não estivessem casadas, o seu comportamento não seria julgado de forma tão dura. É haver traído uma relação resultante de um pacto, o que a faz merecedoras de punição. O mesmo vale para o povo judeu. Um pecado não é uma mera falha técnica, é uma afronta pessoal ao nosso amado esposo divino. Por isso, tem certos segmentos religiosos que diz assim: nós temos um judeu no nosso segmento religioso, achando que isso é bonito. E na verdade isso é horrível. É horrível. Se tiver um judeu no meio de qualquer segmento religioso entre as nações, esse judeu está em adultério. Ele traiu a Deus, ele cometeu adultério contra Deus. Não é motivo de louvor algum para algum segmento religioso ter um judeu no meio dele. É um judeu arrogante, que colocou um obstáculo para a presença divina na sua vida, traiu Deus em adultério e seguiu outras deidades no meio dos segmentos religiosos não judaicos entre as nações. Tem alguns segmentos religiosos que dizem assim, tem um rabino que faz parte do nosso segmento religioso. Se porventura houver algum rabino, que é muito difícil, mas tem alguns segmentos religiosos que dizem aí que tem rabino que deixou o judaísmo para seguir o seu segmento religioso. Se for verdade um negócio desse, aí piorou a situação. Aí não é motivo nenhum de vanglória, porque os segmentos religiosos que trazem, temos um judeu no nosso meio, temos um rabino no nosso meio, usando esses judeus desavisados, arrogantes e traidores, porque estão cometendo adultérios contra Deus, eles usam esses, entre aspas, judeus
como troféu. Ainda é uma vergonha isso. Ainda é uma vergonha. Ok? É vergonhoso isso. Então, por isso, amados, né? Não fiquem aí, né? Quando você ouve uma notícia dessa e fala, puxa vida, será que eu tomei uma decisão errada? Indo para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, se tem judeus que estão se convertendo na religião A, B ou C, até estão falando que tem rabino lá no meio deles. Não fiquem chocados com isso. E nem deixe a tua fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, não deixe isso abalar você. Porque isso daí realmente não é um bom sinal. É um mau sinal. E esta é a palavra que está aqui. É um judeu arrogante, rebelde, traidor, no sentido de cometer adultério contra Deus. Entendeu? Então, esses segmentos aí que ficam, né, levantando o troféu, um judeu entre nós, um rabino entre nós, é vergonhoso isso. Não tem nenhuma glória nisso. Fique certo. Assim como ele está em adultério, também você, este segmento religioso, está em adultério com Deus. Certo? Então, por isso, esse pecado não é um pecado meramente falha técnica. É uma afronta pessoal ao nosso amado esposo divino. Como judeus, a nossa conexão com Deus é tão forte que nos é inerentemente impossível transgredir a sua vontade, deixá-lo e seguir outras deidades entre os segmentos religiosos das nações. A única forma possível de chegarmos a cometer uma transgressão é quando enganamos a nós mesmos e nos convencemos de que tal ação não colocará em perigo a nossa conexão com Ele. Recordar-nos que Deus é nosso esposo nos ajuda a deixar de cometer transgressões. Então, nessa palavra do nosso Rebbe aqui, nessa parte aqui que nos fala, a única forma possível de chegar a cometer uma transgressão deste nível é quando enganamos a nós mesmos. Então, quando você ouve, né, um certo segmento religioso dizendo, temos um judeu entre nós, temos um rabino entre nós, fique certo de uma coisa. Se for verdade, esse judeu ele está enganando a si mesmo, porque as pessoas dos segmentos religiosos já estão no engano. Porque dividiram Deus, em alguns casos, em 2, em outros casos, em 3. E Deus é Errad, único Deus, único Criador e único Salvador. Também tiraram a glória de Deus e colocaram em deidades, em vários deuses. Também tiraram um atributo de Deus como Salvador e colocaram sobre outro personagem como Salvador. Então, já estão no engano. E quando um judeu se apresenta nesse meio e eles usam isso como troféu, esse judeu, além de estar enganando a si mesmo, ele está apenas somando a um time de enganadores. Ponto. Onde está a glória disso? Nenhuma. Então, quando enganamos a nós mesmos e nos convencemos de que tal ação não colocará em perigo a nossa conexão com Ele. O engano ele é tão forte nas pessoas que as pessoas acham que realmente estão em conexão com Deus e não estão.
Porque onde o Deus único e verdadeiro, Criador e Salvador que é, está, não tem lugar para idolatria. Não tem lugar para outra divindade. Somente Deus, o soberano, o todo-poderoso, somente Ele está sozinho, porque Ele é errade, um e único, indivisível e incorpóreo. Somente Ele está acima de tudo e de todos. Não tem ninguém do lado dele, não tem ninguém associado a Ele. Então, este aspecto aqui de fundo mais elevado e espiritual que traz para nós, nessa passagem aqui sobre a suspeita da mulher adúltera, então o nosso Rebbe traz para nós essa reflexão, para que nós possamos de fato estarmos fundamentados no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. E nesse sentido, nós estaremos de fato no verdadeiro monoteísmo. Então, por isso, fortalece o seu conhecimento, fortalece a sua imuná, a sua fé, fortalece o teu bitachon, a tua confiança no único Deus, no único Criador, no único Salvador. E não se deixe enganar pelas vãs notícias, pelos fake news de notícias religiosas que chegam até você. Tenha convicção desta questão. Eu tomei a decisão correta. Estou no caminho certo, porque o caminho que eu estou está à luz da Torá. E temos a orientação rabínica. No nosso caso específico, o nosso rabino é o Rav Yaakov Gerenstad, a liderança do movimento Bnei Noach aqui no Brasil. Ok? Boa reflexão, firme, não se deixe enganar, como está escrito aqui na palavra do Rebbe. Somente quando a pessoa resolve enganar a si mesmo, ela vai por caminhos tortuosos, por caminhos pantanosos, vai por caminhos de areia movediça, mas vai consciente. Engana-se, mas vai consciente. Sabe que está errado, sabe que está vivendo errado, sabe que está servindo deidades e não o Deus verdadeiro, mas continua enganando-se. Por isso, precisamos ser luz entre as nações para levar a unidade e a unicidade de Deus, para levarmos o conhecimento da redenção final com Mashiach, que acontecerá a qualquer momento e que seja a qualquer momento mesmo. E para que isso possa ser a redenção final, para que através de Mashiach os 4 reinos sejam totalmente curados. E a tarefa, a missão que começamos aqui para transformar este mundo, ela será concluída perfeitamente nos dias de Mashiach, para que o mundo seja transformado na moradia de Deus. Faça parte desse time, faça parte desta verdade e não remova 1 centímetro para trás, mas sempre para frente. Shalom, shalom. Até amanhã.